Shalom, queridos, boa noite. Começando aqui uma live no intuito de apresentar um pouco mais o nosso projeto Desperte a coragem que há em ti. Então quero te pedir aí, convide aí algumas pessoas para estarem conosco. Já estou aqui fazendo isso para que a gente possa ter um grupo de pessoas participando. Hoje nós queremos falar sobre mudanças necessárias que só a coragem é capaz de nos dar se usarmos direito. É certo que tem muitas pessoas que não se importam com essa questão de mudar. Mudar é algo que tem que fazer parte não só da nossa vida, mas também tem que fazer parte da nossa vida secular, mas também fazer parte da nossa vida cristã. O nosso intuito nessa apresentação é dar para você a importância para que você continue buscando em Deus uma mudança que venha trazer de fato tudo aquilo que você tem sonhado. Eu estou falando e ajustando aqui para que fique o melhor, para que você possa receber uma imagem que tenha mais informação e muito mais aprendizado da parte de Deus. Quero começar essa nossa palestra, que eu estou intitulando Fazendo Mudanças com Coragem. Nós já começamos fazendo aquela velha pergunta. Se alguém perguntasse para você qual o seu maior problema, o que você diria? Certamente alguns vão dizer, é falta de oportunidade. Outros iam dizer, deve ser a minha falta de dinheiro. Outros iriam dizer, a minha solidão. Outros iriam dizer, o meu maior problema é a minha família, o meu medo. Então todos apresentariam de alguma forma algo que representa para ele o seu maior problema. Só que a maioria que apresentam os problemas não consegue perceber que o maior problema que ela enfrenta não são os problemas que elas dizem, mas sim a sua falta de iniciativa de buscar ou de provocar uma mudança necessária para ter o milagre que ela tanto sonha. A maioria das pessoas, elas sempre vão estar apontando um culpado para os seus problemas. Eles sempre vão estar mostrando que eles realmente têm um problema, mas eles nunca vão estar mostrando que é justamente essa falta de mudança que tem provocado tanta falta de resultado na vida deles. Então não adianta a gente culpar. Alguém me perguntou, e qual o maior problema do senhor, apóstolo? Eu disse para essa pessoa, meu maior problema não está nos meus relacionamentos, não está na minha falta de conhecimento, está na minha falta de disposição de mudar. Você sabia que o que diferencia uma pessoa vencedora de uma pessoa fracassada é justamente a sua vontade de vencer? A sua disposição de agir para que as coisas mudem? Geralmente as pessoas elas querem o resultado, mas não estão querendo a mudança que o resultado vai exigir delas. E sem coragem, a maioria das pessoas não vão conseguir mudar. Porque mudar não é tão fácil como a gente imagina. Mudar, a gente tem que mudar uma série de fatores, paradigmas, nós temos que mudar crenças, nós temos que mudar dogmas, nós temos que mudar
comportamento, nós temos que mudar discursos, nós temos que mudar principalmente a nossa forma de pensar. Por isso que se eu fosse, que eu vou citar, mas não é esse o meu texto que eu vou usar para essa palestra, eu usaria Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar coisa boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus para a sua vida. Você percebe que a provocação do texto te leva a uma mudança. Se esse texto não te provocasse a uma mudança, principalmente na sua forma de pensar, então mudar não lhe traria nenhum resultado. Mas você percebe que o texto apresenta uma mudança e apresenta 3 resultados que você pode considerar resultados oportunos para melhorar a sua vida? Então, nós vamos entrar dentro desse contexto, lendo para você 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim: à medida que o Espírito de Deus trabalha dentro de nós, estamos sendo transformados para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Essas mudanças de grau de glória em glória para com outros vem do Senhor. Então você está vendo que o texto apresentado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, aponta para uma mudança, uma transformação, e essa transformação ela nos traz um peso de glória que nos transforma que venha do Senhor uma transformação. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, se você for usar, nós vamos encontrar nesse texto, do versículo 11 ao versículo 32, nós vamos encontrar 6 elementos que Deus usa para trazer mudança. E um desses elementos, deixa eu dar uma melhoradinha, aí. Um desses elementos que Deus vai usar para provocar essa mudança que nós estamos propondo para você com coragem, porque tem pessoas que os problemas delas sempre, ela vai apresentar sempre os problemas que ela tem, mas elas nunca vão iniciar uma mudança para resolver esses problemas. Então, vamos ler o que está escrito em Efésios capítulo 4, no livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler o que o próprio Paulo está descrevendo a respeito de mudanças e o quanto ela é importante para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: ele nos designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você percebe que ele está dizendo, ele designou. Agora, alguém que vai assumir um ministério no qual o apóstolo Paulo apresenta, essa pessoa não tem que assumir o ministério sem que haja uma mudança na vida dele, uma mudança relacionada ao seu comportamento, do tipo, aquele que vai ser mestre tem que pelo menos ter alguma coisa para ensinar. Se ele não tem, então ele tem que buscar conhecer para que ele possa ser um excelente mestre. Já o pastor, ele tem que ser um bom pastor que entenda e que consiga mostrar para as pessoas as mudanças no seu comportamento. Já um evangelista, ele tem que ser ousado na sua forma de pregar para que ele possa atrair ao máximo as pessoas que ele quer ganhar para Jesus, porque esse é o papel do evangelista. Já os profetas, ele tem que buscar mais comunhão com Deus, porque profeta não é aquele que revela as pessoas, mas é aquele que dá uma direção de Deus para as pessoas. E o apóstolo, que é aquele que tira as pessoas do seu comodismo, que dá para as pessoas uma missão, que
faz com que ela saia do seu porto seguro e invada os oceanos. Por isso que o nome dado para apóstolo era dado também para aquelas caravelas evangelísticas que eram enviadas por muitos lugares para pregar o evangelho. Então era dado também o nome apóstolo para aquelas caravelas, para aquelas grandes comissões que invadiam o mar para encontrar pessoas, para tirá-las da sua zona de conforto e apresentar o reino de Deus. Então você percebe que quando Paulo está escrevendo a respeito de mudança, principalmente quando ele vai falar de ministérios, ele aponta para mim e para você que não dá para alguém querer mudar para uma vida de mestre sem estudar. Não dá para um covarde ser um evangelista, porque o evangelista precisa dessa coragem de sair. Não dá para um ser pastor se ele não começar a entender comportamentos relacionados à vida cotidiana das pessoas, ao ponto de dar para elas conselhos, informações que possa dar para elas destinos e guiá-las por onde elas querem. Então, Paulo já começa mostrando que aqueles que vão participar dessa mudança têm que estar pelo menos capacitada para enfrentar as mudanças pelos quais cada cargo vai exigir dele. No versículo 12 ainda de Efésios capítulo 4, o Senhor diz, Paulo ainda continua dizendo bem assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13, até que todos alcancem a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Paulo está falando sobre mudanças. Ele está falando que como um corpo que necessita de mudança, a idade nos muda, ele está nos apresentando mudança. Então vamos invadir um pouco mais essa questão, para que você possa estar participando, não só ouvindo, mas também, se você quiser, deixar aí o seu comentário para que a gente possa estabelecer uma comunicação. Uma dos seis efeitos para uma mudança, dentro do texto de Efésios capítulo 4, versículo de número 11 ao 32, nos apresenta o seguinte: porque eu os tenho a dar, porque eu não tenho tanto tempo. A maioria das pessoas, elas sempre vão questionar: o meu problema, eu não tenho tempo de mudar. A maioria das pessoas sempre vão dizer que não tem tempo para uma mudança, mas ela simplesmente, quando aparece uma palavra que ninguém gosta, morte, você tem poucos dias de vida, a primeira coisa que essa pessoa faz é arrumar tempo, mudar, para que ela possa se adequar ao tempo que está se acabando. Segundo, porque eu me identifico com eles. Tem muitas pessoas que não buscam mudança porque ficam o tempo todo. Eu falei na live anterior que muitas pessoas não conseguem de maneira nenhuma se manter vivo em Deus porque se compara. Outros dizem, porque todos os defeitos têm uma recompensa. Ok. Eu falei esses dias em uma outra live, eu acho que no culto, que eu falava o seguinte: todos os seus problemas simplesmente um trampolim para que você possa alcançar lugares maiores, degraus maiores, horizontes melhores. Tem muitas pessoas que dizem que a causa dos problemas deles sempre será Satanás, e com isso, por ele ser o acusador, as pessoas vão estar o tempo todo dizendo: eu não estou conseguindo. Não é porque eu não me esforço, é porque o diabo não deixa. Quando na verdade, a mudança real começa quando todos nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar. É quando as nossas crenças, ela
perde para a sabedoria é quando as nossas crenças elas começam a perder para as informações. São quando as nossas crenças começam, os nossos pensamentos inúteis começam a perder para os pensamentos inteligentes que vêm da parte de Deus. E se alguém tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo de número 5, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então você não pode dizer, porque eu não tenho sabedoria. Se você não tem sabedoria, é porque você ainda não parou para pedir a Deus. Porque é impossível alguém pedir a Deus algo com fé e ele não dá. Então, mas porque minha cabeça não é boa. Opa, está com falta de sabedoria, de entendimento. Peça a Deus a sabedoria. Eu queria dizer para você que a sabedoria, ela é o instrumento de realização. Já o entendimento é, quando a Bíblia diz, compra entendimento, já é o conhecimento das coisas, mas a sabedoria é a arte de fazer aquilo que se conheceu. Então Deus está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1, capítulo 5. Então toda mudança real, ela começa a partir da mente. Foi por isso que Paulo, ele escreve lá em Romanos capítulo 12 sobre mudança, e ele diz que todas as pessoas que mudam a partir do pensamento descobrem as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Aí quando nós vamos ler Efésios capítulo de número 4, versículo 23, aí você vai ver o que está escrito aqui. Olha o que está escrito. Deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Na Bíblia NVI, versículo 23 diz, a serem renovados no vosso modo de pensar, ou seja, haver uma mudança no vosso modo de pensar. Se a gente quer que algo nos aconteça, tem que começar pela nossa forma de pensar. Não adianta a gente estar pensando em muitas coisas se o que pensamos não gera a resposta para o que sonhamos. Eu vou repetir. Não adianta ficarmos pensando se o que estamos pensando não nos traz resposta para o que estamos sonhando. Então é importante você começar a entender que todo pensamento tem que gerar em nós uma mudança. Porque se ele não gera em nós uma mudança, eles não são pensamentos, eles são atividades mentais. Eu falei em uma live falando sobre ansiedade, que as pessoas não entendem, que no dia as pessoas geram em média 70 mil pensamentos, e desses 70 mil, 95% são inúteis, que não são pensamentos reais, são fantasias que simplesmente estão ocupando a mente do indivíduo para que ele não possa pensar nas coisas reais que pode provocar uma mudança na vida dele. A maioria das pessoas não consegue mudar porque a mente dele está escravizada em pensamentos inúteis que não mudam a vida dele. Por isso que eles se ocupam, e eles ocupam a mente deles com séries, com isso, com aquilo, com vídeo, com aquilo outro, porque são essas iguarias, eu poderia dizer, ou essas distrações que geram os pensamentos inúteis da vida das pessoas. Por isso que elas não encontram uma mudança real e verdadeira na vida delas. A maioria das pessoas estão vivendo à mercê da sua forma de pensar, que não consegue mudar. Vou voltar lá no início para que você possa guardar e entender o que eu estou lhe informando. Eu comecei dizendo que a maioria das pessoas, elas vivem o tempo todo, e quando você pergunta para alguém qual o seu maior problema, ela sempre vai apontar coisas, dificuldades, mas elas não conseguem apontar a falta de mudanças delas. A maioria das pessoas, você pergunta para elas, o que é que você quer?
Qual o teu problema? Ah, meu marido. Qual o teu problema? Minha mulher. Qual o teu problema? Meus filhos. Qual o teu problema? Minha falta de dinheiro. Qual o teu problema? Minha falta de emprego. Qual o teu problema? O teu problema não é nada disso. O teu problema é uma falta de mudança. E toda mudança começa a partir de uma mente que começa a processar pensamentos que vai trazer para você, de fato e de verdade, aquilo que você sonha. Um pensamento que fica na tua cabeça, que não produz em você respostas para o que você sonha, ele não deve ficar na tua cabeça. Porque esses são pensamentos inúteis. E eu volto a repetir, a cada hora você produz em média 3.000 pensamentos inúteis. Por dia você produz 70.000 pensamentos. E só apenas 95% deles são 95% são inúteis. 5% do que você pensa são reais e verdadeiros. Então, toda mudança real, ela começa a partir dos novos pensamentos que criamos. Não tem, mas o meu problema é esse. Não, o teu problema é mudança. E se ele não começar por sua mente, você não vai alcançar nada. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, 23, deve haver em você uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Porque se não houver mudanças reais na sua forma de pensar, você vai continuar apontando problemas, mas você nunca vai encontrar soluções. Eu repito para você, se você continuar com o mesmo pensamento, você vai ficar o tempo todo falando dos seus problemas. E não vai encontrar resposta, porque os problemas só são resolvidos quando nós mudamos. Porque um problema, geralmente, é uma falta de entendimento. Eu vou repetir. O teu problema é uma falta de entendimento. Quando você tem um carro que quebra muito, aí você olha para o seu carro e o que é que você diz? Eu não sei o que fazer, tem que levar para o mecânico. Pois é, o mecânico que tem um entendimento do problema do teu carro resolve ele. Então você tem que entender que o teu problema é uma falta de entendimento. Se você tiver o entendimento, você não tem um problema. Por isso que tem que se renovar a sua mente. Uma renovação de mente traz o entendimento. E quando se vem o entendimento, vem também a solução dos seus problemas. Logo você vai dizer, o meu problema não é meu carro que quebra muito. O meu problema é que eu não sou mecânico, que tenho um entendimento para consertá-lo. Aí você vai dizer, meu problema é de saúde, ok. Mas aí você vai no médico, aí o médico dá para você o entendimento. Olha, você tem que mudar seu hábito de comer, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí você tem o entendimento, você começa a fazer, você melhora. Mas o médico também tem o entendimento do remédio, ele passa um remédio. Então o teu problema não são as coisas, o teu problema é a falta de entendimento, a falta de conhecimento. E se nós não mudarmos através da nossa mente por uma mudança real, eles continuarão. Porque os problemas existem para nos obrigar a mudar a nossa forma de pensar. Eu vou repetir, os problemas existem para nos obrigar a mudar a nossa forma de pensar. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 17, versículo de número 19. Olha o que está escrito. Não continue vivendo como ímpio, pois eles estão irremediavelmente confusos em seu pensamento. Suas mentes fechadas estão cheias de trevas. Então, estão longe da vida que Deus dá, porque fecharam a sua mente e endureceram o seu coração contra Deus. Eles não se importam mais com o que é certo ou errado, e se entregam a todo tipo de moralidade, mau pensamento e constantes desejos mais. Olha o que ele está dizendo. Paulo está dizendo que não viva mais como você era. Não viva mais como você era. Porque como você vivia antes, gerava todos os problemas que você está tendo. É por isso que Paulo está dizendo aqui para mim e para você,
Ele está dizendo, olha, os ímpios, irremediavelmente, são confusos em sua forma de pensar. Então, qual é o problema do ímpio? A sua forma de pensar. Porque eles são confusos. Então ele vai arrumar um culpado para os problemas que eles enfrentam e não vão arrumar ou não vão buscar um entendimento para mudar a vida deles. Uma muriçoca. Olha só. Quando Paulo começa a mostrar que mudanças são possíveis, ele sempre mostra mudanças e resultados a partir da nossa forma de pensar. Paulo nunca apresentou uma mudança real e verdadeira que traz resultados para a vida do ser humano sem mostrar uma nova forma de pensar. Porque ele sabe que só o entendimento é capaz de resolver um problema. Se eu fosse falar, pedreiro, você está com um problema na sua casa, você não tem um entendimento para resolver, mas você chama um pedreiro, ele olha e diz, aqui é isso, vamos cuidar dessa forma. Por quê? Porque ele tem um entendimento para aquilo. Então eu volto a dizer, para ficar maçante na tua vida nessa palestra, mudança só acontece quando alguém muda a forma de pensar. Por isso, eu já citei no início nessa nossa palestra, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que o apóstolo Paulo descreve, eu vou ler aqui, numa outra linguagem, não naquela que você está acostumado a ler. Mas olha o que é que Paulo diz, numa linguagem um pouco mais contemporânea. Olha só, não se conforme com os valores e opiniões desse mundo. Preste atenção que ele está dizendo, não se conforme com os valores e opiniões. Mas ele diz o seguinte, em vez disso, deixa Deus transformá-lo, ensinando-lhe uma maneira correta de viver e de pensar, para que você possa ter as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Perceba que Paulo está nos mostrando nessa linguagem que seguir os valores e as opiniões dos ímpios, que eu li aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, ele diz que os ímpios são irremediavelmente confusos em sua maneira de pensar. Aí Paulo apresenta para nós, olha, eles são confusos, eles não mudam, porque as opiniões que ele ouve não são boas, porque os valores que ele segue não são valores cristãos. Então ele apresenta para nós uma forma que vai de alguma forma nos trazer as coisas que sonhamos. O teu problema não são as coisas, são a falta de entendimento. O seu problema não são as pessoas, mas uma forma de pensar que venha trazer resposta para o que você está pensando. Em Efésios capítulo 4, 23, eu já li, mas eu vou ler novamente. Paulo diz assim, deixa o Espírito mudar sua maneira de pensar. Opa, aqui entrou um agente de mudança chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele encontra uma mente que já não segue mais opiniões e valores de ímpios, agora o Espírito Santo consegue gerar em nós força, entusiasmo, coragem, determinação para não vivermos a vida fracassada que estamos vivendo. Para não darmos para as pessoas o poder delas serem o culpado por nós não estarmos tendo resultado. Então, nunca vai ser as pessoas ou as coisas, porque sempre vai ser a nossa falta de conhecimento. Ninguém pode mudar uma história se ela não começar a pensar diferente. Todas as pessoas que cantam a música e pau que não nasce torto nunca se endireita, é porque são pessoas que mantêm os seus pensamentos
ainda os mesmos desde quando ele era ignorante, ele veio para Cristo e continua ignorante, porque eles ainda estão presos em valores e opiniões de pessoas ímpias e elas não conseguem permitir que Deus a transforme. Mudança real requer aprendizado da verdade. Quando eu olho para Jesus na presença de Pilatos, eu sempre digo o seguinte: Jesus, até na hora que ele está sendo condenado, ele está ensinando. Porque olha o que Pilatos diz. Pilatos disse, o teu povo te ensinou, te entregou a mim. Aí Jesus disse, não, se o meu povo fosse desse reino, eles lutariam para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino agora não é daqui. Mas onde é que é o teu reino? Aí Jesus vai falar. Aí no final, Jesus fala da verdade, ele diz, mas o que é a verdade? Aí Jesus disse, a verdade você não sabe, porque a verdade é a única forma de trazer mudanças na sua forma de se comportar e na sua forma de agir. Aí Pilatos, em vez de condenar, ele agora está tendo a última aula de Jesus. Jesus ensinando. Até disse para Pilatos, quando ali o condenava, dizendo, olha, você só tem poder, talvez você não saiba, porque a ti foi dado de cima. Foi Deus que te deu o poder. Então, quem te deu o poder não foi César. Pilatos era ignorante. Enquanto essa verdade não chegava para Pilatos, Pilatos estava afim realmente de condená-lo. Quando a verdade chegou, Pilatos pensou diferente. Aí agora ele diz, mas eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Vocês me trouxeram um homem que não tem culpa. Pilatos aprendeu com Jesus, a mente dele começou a mudar, a opinião mudou, agora ele já não quer mais o problema. Aí ele diz, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Por quê? Porque quando ele aprendeu a verdade, porque nós só conseguimos mudar de fato a nossa vida quando aprendemos o que é a real verdade. Às vezes o problema que temos, eles são irreais, são ilusões da nossa mente. São pensamentos que estão dominando a nossa mente apenas para nos dizer que somos de fato irresponsáveis, culpados, ou que alguém é culpado de fato. Mas é apenas um pensamento que está ali, tentando dominar você para que você não tenha as verdades. Eu vou dizer algo aqui para vocês. O problema, geralmente, são uma mentira que você conta para você mesmo. Eu vou repetir. Geralmente o problema é uma mentira que você está contando para si mesmo. Porque você conta tanto ela para você que ela começou a virar um problema na tua vida. Você conta tanto o seu problema para você, você conta tanto, você fala tanto com você e com os outros, que você já está acreditando. Então, os seus problemas sempre vai ser uma mentira que você conta para você. Apóstolo, mas eu não concordo, os meus são reais. Ok, mas olha, você sabia que a sua realidade ela é moldada pela sua opinião? Você sabia que a sua opinião é que determina a realidade que você vive? Por exemplo, eu estou na minha casa, eu falei isso hoje. A minha casa é muito grande. Aí eu estou satisfeito com ela. Aí alguém diz, não, mas tem casas maiores. Essa é a sua opinião. A sua opinião molda a sua realidade, mas não pode moldar a minha. Por isso que eu li Romanos capítulo 12 na versão mais contemporânea, que diz, olha, geralmente as pessoas, você não pode se conformar com os valores e as opiniões desse mundo. Então, pare de contar uma mentira para você e comece a falar da verdade, porque toda a sua realidade é mudada por uma opinião. Dê uma opinião favorável para você, para que você possa encontrar o resultado que você sonha. Se você não der para você uma opinião favorável, você não vai ter o que você sonha. Apóstolo, onde é que eu posso encontrar essa verdade? João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse,
use a verdade para santificá-lo. Jesus disse: Senhor, use a sua verdade para santificá-lo. A sua verdade é a palavra. Em outra tradução diz: santifica-os na verdade, a tua verdade é a palavra. Então, se não há uma mudança nas verdades, você não vai mudar. Se você não começar a descobrir verdades que vai lhe trazer transformações, conhecimento verdadeiros e não apenas mentiras fantasiosas. Por isso que eu não gosto de leitura de livros de ficção, porque ele é apenas uma mentira. Ele vai encher minha cabeça de pensamentos que não são reais nem verdadeiros. Por isso que eu não gosto de filmes que contam uma história mentirosa, porque ela não me traz nenhuma verdade. Então, o que nos falta para provocar uma mudança real em nossas vidas é conhecermos uma verdade. Compre a verdade e não a venda. Exatamente. Livro de Provérbios, preguei isso esses dias. Obrigado, Cátia. Compre a verdade e não venda. Então a verdade faz parte desta mudança que as pessoas querem. A maioria das pessoas, elas querem mudança, resolver os problemas, mas não querem encontrar mudança. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14 ao versículo de número 15. Então não seremos mais como criança, mudando para sempre as nossas ideias sobre o que acreditamos, porque alguém nos disse algo diferente ou fez uma mentira parecer a verdade. Em vez disso, nos apegaremos à verdade em amor e nos tornaremos mais e mais como Cristo, que é a cabeça do corpo, que é a cabeça de seu corpo, a igreja. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos mais estar como crianças, sermos como crianças. Porque as crianças já seguem sempre as suas fantasias, mas o adulto segue a verdade. Em Efésios capítulo 21, ele diz bem assim: desde que vocês ouviram tudo sobre ele, você aprendeu a verdade que está em Jesus. Então, mas por que minha vida não? Por que eu não consigo romper um problema, uma dificuldade? Porque você não conhece a verdade. Porque só a verdade é capaz de lhe trazer mudança. Verdades reais provocam mudanças reais. Eu vou repetir: verdades reais provocam mudanças reais. Mentiras sempre provocarão dificuldades. É necessário que você molde a sua realidade, dando para você a oportunidade de você ser diferente. Mudanças reais requer uma casa limpa, ou seja, um coração limpo, sem engano. Olha o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 22. Então livre-se dos seus antigos hábitos, seus antigos eu. Ou seja, faça uma limpeza na sua casa, que o fez viver como costumava o antigo eu que estava sendo destruído por seus desejos enganosos. Se não houver, de fato, uma reforma no nosso coração, que é a nossa casa, a centro das emoções, se nós não mudarmos com verdade, lavarmos a nossa vida, o nosso coração com a palavra, que chama-se a palavra, a água da palavra, se nós não trouxermos esta mudança, limparmos o nosso coração, os problemas não sairão, porque os problemas sempre serão os nossos velhos hábitos. Dizem por aí que o cachimbo na boca é que entorta, faz a boca ficar torta. A posição do cachimbo é que entorta a boca. Aí você percebe que tem muitas pessoas que não conseguem mudar, mas o coração dele não muda, os velhos hábitos não mudam, as consequências não mudam, nada muda.
O velho eu continua dominando a vida da pessoa, que é aquela velha consciência, a velha maneira de pensar. As pessoas não querem se entregar a uma forma nova de viver um eu que o favoreça de fato. Na grande maioria, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 11, Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz assim: precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrasa, especialmente qualquer pecado que nos distrai, para que possamos correr a corrida que a nós está em nossa frente. Então Paulo diz: opa, para aí, tem alguma coisa errada. Nós precisamos abandonar, nos livrar das coisas que nos atrasam. Então tem muito problema que não sai da sua vida simplesmente por causa dessas emoções antigas. Mas é porque eu sou melancólico mesmo. Mas você não deveria ser melancólico. Mas eu não posso mudar isso. Pode. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então é necessário que você entenda que se você não começar a mudar o seu velho eu, as velhas emoções, os antigos que lhe faz sofrer, você não vai conseguir alcançar o que você sonha. É necessário haver mudanças reais e honestas. Tem pessoas que elas querem que a vida delas dê certo, mas elas não querem mudar. Tem pessoas que querem, que não tem coragem para mudar, não conseguem mudar, a vida é simplesmente a mesma. Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, as emoções são as mesmas, elas não conseguem mudar. São pessoas que vivem o tempo todo se escorando nas suas velhas emoções e não conseguem encontrar uma mudança na sua vida. Eu volto para aquela pergunta de início da minha palestra. Se alguém te perguntar qual é o teu problema, a maioria vai dizer: o meu problema é dinheiro, meu problema é minha família, meu problema é falta de oportunidade, meu problema é que ninguém olha para mim. Não, teu problema é uma falta de mudança. A começar por tudo que eu já comecei a falar. Eu falei sobre começar a mudar o seu pensamento, ter pensamentos novos para encontrar, resolver e mudar os teus problemas. Você precisa aprender a verdade, porque só a verdade é capaz de mudar a sua vida. E acabei de falar agora para você, é necessário fazer uma limpeza na tua casa, mudando as suas antigas emoções. Agora eu quero apresentar para você que não há mudança real sem que não mude a sua comunidade honesta, ou seja, as pessoas que você se relaciona. Não vai haver mudança se não mudar relacionamento. As pessoas novas, por mais difíceis que elas sejam, que elas confrontam você, ela faz você pensar e faz você mudar. É importante você conhecer pessoas difíceis, porque as pessoas difíceis te dão ideias de como mudar ou de como viver melhor a vida no ciclo da sua convivência natural. Se você não mudar para a sua comunidade ou para o seu relacionamento pessoas que possam te dar uma mudança de vida, você continuará sem mudança. Pessoas novos pensamentos. Eu já falei sobre isso, mas eu quero te dar rapidamente o texto que fala sobre isso. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim: sem mais pretensões, diga a verdade ao seu próximo. No corpo de Cristo, todos nós estamos conectados uns com os outros. Portanto, se você mente para o outro, acaba mentindo para si mesmo. Uau! Paulo está dizendo que se nós continuarmos sendo desonestos com a nossa comunidade, com a nossa igreja, com as pessoas que nós nos relacionamos,
não vai haver nenhuma mudança, porque o fato de você mentir para alguém, você não está mentindo para ela, você está mentindo para você mesmo. Não há mudança quando a gente não passa a ser honesto. Está vendo meu óculos? Eu já contei essa história e tenho que ser muito rápido por causa do meu tempo, tenho que estar dentro do meu tempo. O pastor Sérgio, ele passou esse óculos para mim e ele dizia assim: seja honesto comigo, seja honesto comigo. E eu fui honesto com ele. Toda vez que ele dizia seja honesto era porque ele disse: se você não for honesto comigo, você continuará cego. Porque quem passa o óculos para o paciente não é o médico, é o paciente, porque é ele que tem que dizer se está vendo ou não. Se eu mentisse para ele, eu não estaria agora enxergando você e nem estaria usando óculos, porque ele não serviria para mim, porque não me ajudaria a ver melhor. Então, o que você tem que entender é que se não há honestidade no que você fala, e se as pessoas que você se relaciona não entendem ser honesto com você, não vai haver mudança. Os teus problemas não mudam quando você é desonesto. Os seus problemas só mudam quando você é honesto. As pessoas, quando se tornam mais honestas, eu sou honesto, apóstolo, quer dizer o que eu não sou? Não. Eu estou dizendo que as pessoas que se tornam honestas, de fato, elas alcançam aquilo que elas propõem. Porque elas vão falar sempre a verdade e não vai estar mentindo para ninguém. Olha o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Nunca use palavras prejudiciais, mas fale apenas aquilo que é útil para edificar os outros, de acordo com a sua necessidade, para que possa beneficiar aqueles que o ouvem. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, se você quer mudar, que você seja um provocador de mudança na vida dos outros. Porque quando você provoca mudança na vida dos outros, você muda a sua vida também. Quando você provoca mudança na vida dos outros, você também muda. Então Paulo está dizendo, fala as coisas que constroem os outros. Ou seja, comece a construir pessoas, comece a construir relacionamentos perfeitos e você vai ter mudanças perfeitas. Os seus problemas não são as pessoas, mas são a fala que você dá para elas. Não são o que você fala ou o que elas são, mas a informação que você passa para elas. É necessário passar a informação certa para as pessoas. E aqui eu quero deixar uma regra bem rápida para você. Olha o que está escrito. Uma regra de grupos. Olha aqui. Como se diz? Grupo que pensam unidos, permanece unidos. Uma outra. Não entre na dor alheia. Não tente consertar uma pessoa, apenas ouça. Concentre-se nas suas mudanças e não nas opiniões das pessoas. Porque as pessoas sempre vão te dar opinião, mas só Deus te dará direção. Mudanças mais rápidas exigem que nós encontremos pessoas que possam nos ajudar a mudar rápido. Por isso que eu estou dando essa palestra que faz parte da introdução do nosso projeto Desperte a Sua Coragem. Olha, coragem. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 11 a 13. Cristo deu alguns para os apóstolos, profeta, evangelista, pastores, professores, para que o povo aprenda a servir o seu corpo, se fortaleça nisso, e continuará até que sejamos unidos por fé e no entendimento do Filho de Deus. Então seremos maduros e assim como em Cristo seremos completamente como Ele. Mudanças reais requer uma fé real. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que elas querem mudar, elas querem uma mudança, elas querem resolver os problemas, mas elas não têm fé. Fé não é o que eu falo, fé é o que eu faço. Bem assim a coragem. A coragem não é o que eu digo, eu sou forte, eu tenho coragem de ir. Não, a coragem te faz ir. As pessoas que desejam mudar, resolver problemas,
sem fé não vai chegar a lugar nenhum. Ser valente é diferente de coragem, porque valentia está no ato de... Tem gente que é valente, mas não é corajoso, porque a coragem ela te leva a executar. A valentia muitas das vezes não lhe traz resultado. Fulano foi valente, partiu para cima do cara lá, mas perdeu. A valentia te leva a fazer muitas coisas, mas não te garante o resultado. Já a coragem é diferente, porque a coragem ela não existe sem conhecimento. Todo corajoso ele tem que ter conhecimento. Ele não é corajoso porque ele está querendo agir com valentia. Não, é porque ele já estudou. Por isso que Jesus diz assim, que todo aquele que vai construir, primeiro tem que observar se ele tem condições de terminar. Então, não, valentia te faz parece até com coragem, mas a valentia é um impulso que pode até te fazer perder. Mas a coragem, ela sempre vem com conhecimento. Por isso que eu estou tratando. Não existe mudança sem pensar direito. Não existe mudança sem verdade. Não existe mudança sem limpar as velhas emoções. Vai existir na vida de pessoas muitas valentias. Elas serão valentes para tentar enfrentar, mas algumas delas sempre voltarão. Os valentes, eu vou usar agora para definir melhor. Os valentes, a valentia te leva a fazer sem garantir resultado. A coragem, por conhecer, ela te faz sair para conquistar. Olha o que Davi disse. Davi disse bem assim: eu matei o leão e o urso, e agora eu vou contra você. Opa, ele sabia, porque a coragem dele estava relacionada ao entendimento que ele tinha. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Numa palestra que eu falei sobre coragem, eu falei o seguinte: só tem coragem aquele que já realizou. Um exemplo prático para isso é quem já comprou um carro e pagou as prestações, tem coragem de comprar outro e de enfrentar novas prestações. Quem já saiu da cidade onde mora e conquistou fora de outra cidade, não terá medo de sair daquela cidade e ir para outra, porque ela tem coragem, porque ela já fez isso, então ela sabe como fazer. Já o valente não. O valente é o primeiro passo para alguém que queira alcançar a coragem. Então, nós precisamos ter pessoas que nos orientem, nós precisamos de uma fé verdadeira. E Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim, para eu chegar aqui o final, já está chegando aqui, falta 5 minutos para eu encerrar. Agora, por ser poderoso, pelo seu poderoso poder que opera dentro de nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou sonhar. Infinitamente além das nossas mais altas orações, desejos, pensamentos e esperança. Ele sempre faz mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É necessário fé para acreditar nisso. E aí, para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que me capacita. Estou pronto para qualquer coisa através daquele que me infundiu de força interior em mim. Mateus capítulo 9, versículo 29, Jesus disse: de acordo com sua fé, isso lhe será feito. Todos nós arrumamos um inimigo para vencer. Um deles é os nossos problemas. Problemas, eles sempre vão existir. Volto a repetir já no final. Os problemas geralmente são a nossa falta de compreensão. Porque se o seu carro quebra, se alguém tem um entendimento, conserta ele. Você não conserta seu carro porque você não conhece. Todo o teu problema, ele é uma falta de conhecimento, uma falta de mudança. Se não houver uma mudança, não vai haver, os problemas continuarão. Problemas não são lugares, problemas não são falta de oportunidades, problemas não são pessoas, problemas não são
sei lá, um interpério, uma luta, não. O problema sempre vai ser uma falta de mudança que vem quando você adquire pensamentos novos, verdade, limpa a sua casa, quando você tem alguém para te orientar, quando você melhora a sua comunicação com honestidade, quando você encontra alguém para te treinar, quando você encontra alguém que possa te ajudar. Muitas pessoas, elas sempre vão estar enfrentando problemas porque elas não querem mudar. E se elas não mudarem, os problemas não mudarão porque elas insistem em tentar resolver. Todo problema sempre vai ser uma falta de conhecimento. Paulo apresenta isso de uma forma categórica quando ele nos convoca a mudar nossa forma de pensar, a partir não mais de vivermos de uma opinião de pessoas, mas a partir de uma verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se nós não começarmos a mudar, nós não vamos conseguir resolver os problemas. E tem que ter coragem para mudar. Quem não tem coragem para mudar, nunca mudará, porque a coragem sempre nos provocará uma mudança. Nós vamos viver o tempo todo exprimidos por problemas, porque nós não queremos mudar nossa forma de pensar. Não queremos mudar a nossa forma de alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. As dificuldades de Jesus sempre foi mudado por uma forma de pensar. Os discípulos chegam para Jesus e dizem bem assim, Senhor, vamos mandar essa multidão embora, da multiplicação dos pães. Jesus disse, não, dê vocês de comer. Mas nós não temos. Não, essa realidade é outra. Jesus disse, é a sua opinião que está impedindo você de criar uma realidade melhor. Mude a sua opinião e você muda a sua realidade. Jesus disse, vai em busca de pães. E eles foram. Encontraram 5 pães e 2 peixes. Jesus deu graça. E partiu e deu. Agora dê vocês de comer. Quando eles viram Jesus orar, eles já tinham visto Jesus orar. E toda vez que Jesus orava, algo acontecia. Por quê? Porque Jesus conhecia a verdade. Ele era a própria verdade. E ele estava dando a verdade para os discípulos. Agora os discípulos multiplicam os pães na mão deles. E eles voltam dizendo, olha, o pão sobrou 12 cestos. Ele diz, pois é. Porque se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e acreditar que todo lugar é deserto, acreditar que todos 5 pães não podem matar a fome de 20 mil pessoas, se nós continuarmos acreditando que 2 peixes nunca vai alimentar 20 mil pessoas, se nós continuarmos acreditando que sempre vamos precisar de 200 denários para poder mudar nossa vida e resolver nosso problema, é simplesmente porque nós estamos ouvindo o que Jesus disse. Porque ele nos diz que toda a verdade traz uma libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não vai haver mudanças de vidas se não houver mudança de pensamento. Os seus problemas não são problemas, é ausência de mudança. As tuas dificuldades não são dificuldades, são apenas uma forma errada de você opinar. Quem continua dando para você uma palavra que não é honesta, continua te enganando e te deixando nos problemas. Os pães sempre serão multiplicados na mente daqueles que atendem às mudanças e aceitam a verdade. Os peixes sempre serão multiplicados na vida daqueles que acreditam no poder e na fé. Então, se há alguma fome na sua vida, se há algum problema, se você só consegue ver deserto, dificuldade, falta de dinheiro, falta disso, e vendo as pessoas morrerem, é simplesmente porque você não quer mudar. Jesus sempre levou os discípulos para mudar a forma deles pensarem, para levar eles para a forma correta de viver. Eu deixo essa palestra, finalizo aqui, espero que você assista mais vezes e tenha uma compreensão melhor de como mudar a sua vida e como obter o sucesso que você sonha. Problema não são problemas, não são lugares nem pessoas. É apenas uma falta de entendimento. Shalom, até a próxima, 2020, às 20h20.